Então, meus irmãos, hoje eu vou falar o tema muito interessante, falando sobre o mundo virtual. Vamos lá, meus irmãos. O que é o mundo virtual? Vamos lá, meus irmãos. O mundo virtual é feito de ilusão, encantadores e fantasia. Por exemplo, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, de Adão e Eva. Será, meus irmãos, eles estavam um mundo virtual de artificiais, como um robô programado para pegar aquele fruto estava proibido? Será, meus irmãos, ele teve liberdade de escolha que Deus deu, livre-arbítrio? Com o tempo eu vou falar sobre isso. Será, meus irmãos, Adão e Eva, foi um robô programado? Com o tempo com o tempo, meus irmãos, vai ter robô programado no mundo. O fim dos tempos, não, meus irmãos. O homem quer ser melhor do que Deus. E sabemos, eles nunca vai ser igual a Deus. Fica a dica. Fica a dica. Tecnologia é lícito, bem para nós. Tem coisa que é bem, tem coisa que não é bem. Também ajuda a aproximar mais de Deus na palavra da Bíblia Sagrada. Vamos lá, meus irmãos. O que é o mundo virtual? Vamos lá, meus irmãos. Virtual é um local que imaginamos em ilusão, algo que não podemos pegar nem tocar, como fosse de Adão e Eva. Estou dando exemplo. E lá que criamos deuses? Será, meus irmãos, cada um que cria é deuses? Por exemplo, meus irmãos, um homem criar um computador, significa que ele é Deus? Se o homem cria uma porta, significa que ele é Deus? Se um homem criar uma cadeira, significa que ele é Deus? Um homem criar uma mesa, significa que ele é Deus? Se um homem criar um carro, significa que ele é Deus? Fica a dica, meus irmãos. Um monte de coisas que gostaríamos de fazer. Criamos nossa fantasia e ilusão do nosso cérebro inconsciente e inconsciente, motoriamento, capturando como fosse um filme do nosso cérebro. Transformamos o mundo em quase como queríamos que fosse. Se no dia a dia já está difícil acreditar no que as pessoas dizem, imaginar no ambiente nebuloso, o tenebroso, a internet, onde há vida virtual. As pessoas moram na vida na internet e virtual artificiais. Será isso é um vício ou tem informações da palavra de Deus, do propósito de Jeová? Também, meus irmãos, computador também é um vício, também é um perigo, não, meus irmãos. Tem coisa do computador a gente não pode olhar, pornográfico, coisas que não é bom para nós, dos nossos olhos, não, meus irmãos, a gente tem que evitar. Mas tem outras coisas boas, meus irmãos, porque fala a palavra de Deus, do nosso coração, do sentido da vida.
O virtual no sentido de uma simulação criada por meio de comunicação eletrônico. O tipo assim, uma imitação da realidade e como se fosse participar de um universo de verdadeiro ou de mentirinha. Mas saber o tempo todo que está vivendo uma ficção ou ilusão, enganando do nosso consciente, nosso cérebro, sabe onde está se metendo? Como dizia o poeta, ela finge que me ama e eu finjo que acredito, pois nesse ambiente é vertigem e armadilha das palavras do mundo. Encantadores, não, meus irmãos? Sem governo, sem autoridade singular, um sem número de formações apócrifo, falsidade, atribuído a um maior ator, Lúcifer, um anjo caído. Foi ele que criou, entendeu, meus irmãos? O mundo virtual do político dele, do governo dele. De autoria duvidoso, propaganda enganosa, como ele ofereceu, entendeu, meus irmãos? Os anjos, ele ofereceu os anjos, enganação programado. Oferecendo os anjos, ele plantou, entendeu, meus irmãos? Ele plantou no coração dos anjos coisas programado. Propaganda, entendeu, meus irmãos? Enganosa. Ninguém se responsabiliza por nada e todo mundo pode dar palpite sobre qualquer assunto. E uma terra de ninguém, ao mesmo tempo de todo mundo. Reconheço que uma forma democrática de circulação de vários conhecimentos, onde você pode interagir ou alterar o conteúdo da sua contribuição ou compartilhamento, mas o resultado não é confiável, como na vida em geral. O mundo é virtual, está cada vez mais próximo da realidade, ou no sonho. Ou será o contrário? O bom exemplo, eu disse, disso são esses enciclopédia e dicionário online, onde qualquer um escreve o que é bem entender. Então, meus irmãos, com o tempo vou dizer cada vez mais, se inscreva no meu canal, compartilhe, meus irmãos, esse vídeo dessa notícia. Aqui, meus irmãos, eu tirei algumas coisas que é meu e também peguei algumas informações da internet. E depois, meus irmãos, eu fiz a conclusão do meu análise, das minhas observações. E maioria, meus irmãos, eu fiz da minha opinião. Tá certo, meus irmãos? Se inscreva no meu canal. Cada dia, meus irmãos, vou falar um mundo virtual e falando sobre ilusão, fantasia, coisa de computadores, note, celular, tudo vou falar sobre isso, meus irmãos. Abrindo os seus olhos, escolhendo, meus irmãos, árvore da vida e não questão de Lúcifer, do conhecimento do bem e do mal, da fantasia dele, do desejo dele. Entendeu, meus irmãos? Se inscreva no meu canal. Até mais, meus irmãos.